Olá! Vamos começar com sangue nos olhos, com a garganta afinada para gritar bem alto. Não! Não para intolerância, não para falta de entendimento, não para miséria, não para o preconceito. Mais direitos, mais humanos, tá no ar! E aqui a gente recebe dois grupos ligados à defesa dos direitos humanos. Eles conversam, debatem e trocam experiências. O grupo de mulheres prostitutas do estado do Pará luta pelo direito das mulheres profissionais do sexo. O outro grupo é o Disco Xepa, um movimento que combate o desperdício de alimentos aqui na cidade de São Paulo. Fabiana Sanches, Gabriel Zé e Rodolfo Gomes são do Disco Xepa. A experiência começa na feira ou em qualquer outro local onde houver alimentos que já não possuem valor comercial. Bora saber mais na reportagem? Hoje está acontecendo o Disco Xepa, uma iniciativa do Slow Food, com vários outros grupos que estão olhando para a cidade de São Paulo de uma forma diferente. A gente vai pegar o desperdício e a xepa de vários lugares da cidade de São Paulo, algumas doações, para transformar isso em uma conscientização através do alimento. E a gente englobou uma outra galera, umas outras paradas para vir conversar com a gente. Então vai ter um pedaço da agricultura, vai ter um pedaço da permacultura, do alimento consciente e de outros coletivos. Ele tem por objetivo levantar o assunto sobre o desperdício do que a gente está comendo, né? E propor soluções, como a utilização integral dos alimentos. Tudo isso ocorre num clima de celebração e felicidade, é uma grande festa. O Slow Food é baseado na volta ao hedonismo, que é o prazer de sentar à mesa e comer. Eu sempre pergunto isso para os meus alunos que dão aula na faculdade. Eu falo assim, gente, quantos de vocês, numa cidade grande como essa, reúne a família pelo menos uma vez por semana? E senta em volta da mesa e esquece, fica conversando, batendo papo. Às vezes uma sala de 60, dois levantam a mão, entendeu? Então a gente não tem mais esse hábito, cada um come no horário, come rápido na frente da TV. O Slow Food é para conscientizar disso também, da gente ter prazer em comer. Como é que você vê a questão do desperdício de alimentos no Brasil, em São Paulo? Então, eu acho que com esse evento a gente pode ver muito claramente, em apenas 3 dias nós coletamos mais de 200 quilos de alimentos. O banquete, ele pretende ser para 500 pessoas. Então, alimentos muito bons, que alimentariam muita gente, que tirariam muitas pessoas da fome. E apenas com um pouco de criatividade, com boa vontade, você consegue tirar esses alimentos do chão, do descarte, ou de gerar mais lixo com esses alimentos e transformar em receitas super saborosas. Para quem são distribuídos esses alimentos? Para quem vier, para quem estiver com a gente. Mexerica, Watson, gosto de aprender palavras de português. Mexerica. Não, mas você pegar um copo só. Bom, o direito à alimentação foi sendo discutido aqui, pelo menos, já vem sendo discutido há uns, pelo menos 20 anos e foi incorporado na Constituição agora em 2010, né, numa emenda constitucional, e ele trata exatamente de incluir a alimentação como um direito social, assim como a educação, a saúde e outros direitos sociais, direitos, né? Agora, o direito à alimentação é um direito primordial porque supõe-se que após a alimentação e sem o perigo da fome, aí que o ser humano seria capaz de usufruir dos outros direitos, a educação, a saúde, ao bem-estar social, né? Então ele é o mais elementar, me parece, de todos, né? Pô, bateu até uma fome aqui, Gabriel. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto, cara. A Fabi me convidou, na verdade, para fazer parte do coletivo que eles criaram dentro do Slow Food. E eu trouxe essa ideia
uma experiência passada que eu tive num voluntariado que eu fiz. A gente é uma grande família, uma grande equipe que está reunida aí, se reunindo e se reconhecendo cada vez mais e melhor para trabalhar junto nessa questão do alimento bom, limpo e justo, né? Então, assim, hoje a gente sabe que a gente tem cada vez mais unir a ecologia com a economia em todos os processos. E geralmente a coisa se dá na nossa casa. Então, assim, o comer é onde eu me dedico mais, mas o objetivo é realmente a gente unir essas pontas, porque a gente tem um estilo de vida que está como? Está integrado ou está desintegrado com a natureza? Rodolfo, fala mais para mim da culinária sustentável. A culinária sustentável, ela primeiro inicia com uma intenção, né? Uma intenção da escolha do alimento, uma intenção de entendimento dessa rede e no produto final que você vai produzir com aquilo. Então, para mim, nada mais é do que estar sempre imbuído de uma intenção de fato verdadeira. Se as intenções de fato são verdadeiras, elas vão ser sustentáveis, elas vão ser regenerativas e elas vão ser bonitas. Então aí a gente precisa voltar um pouco esse contato com a natureza, né? Olhar, pegar o alimento integral, natural, cheio de nutrientes e utilizar ao máximo. Criatividade é o limite mesmo, dá para utilizar de tudo, desde as cascas, das ramas. Maravilha, então é algo que a gente precisa. Continuamos já nossa conversa aqui sobre como combater o desperdício. Leila Barreto, Luá Sampaio Nogueira e May fazem parte do grupo de mulheres prostitutas do Pará, o GEMPAC. O objetivo do grupo é conscientizar as prostitutas sobre a violação dos seus direitos e também dos seus deveres trabalhistas e dignificar o exercício da profissão. Vamos ver a reportagem. Eu sou prostituta desde adolescente, porque eu vim de casa de família, né? Eu sou maranhense, filha de 16 irmãos maranhenses. Quando eu cheguei aqui na zona, tinha fechado já, essa zona estava fechada já. Então, aí eu não vim sozinha, vim com açougueiro para ir para o quarto, que o quarto era tudo já fechado, não podia subir. Mas como ele tinha conhecimento na Casa Verde, aquela casa bem do campo ali verde, a escada era por trás, eu entrei com ele e fui para lá com ele. Eu comecei a fazer programas, né, ser trabalhadora sexual a partir dos 18 anos, até hoje, continuo nativa com 36. Pessoas trabalhando com pessoas, dando diversão, né? Em todo lugar, de Brasil a Brasil, de ponta a ponta andar, é um meio de diversão. Da Serra Pelada, eu estava já me adiantando do meu lado, ganhando dinheiro. Aí caiu a barragem lá, caiu as barreiras lá, porque eu só gostava de gente de par de máquina, de gente com grana, com ouro mesmo. Aí, quando eu vi perder meus amigos, aí eu fui para Macapá. Macapá e fui parar no Lourenço. E assim, para mim foi assim, é um pouco contraditório. Eu sou militar, da Polícia Militar, então na época, quando eu estava nativa, eu tinha a prostituta como uma vagabunda. E quando eu fui convidada para vir para o GEMPAC, foi até interessante, né? Eu vim conhecer o outro lado dessa mulher prostituta, que não é a vagabunda. O GEMPAC, formalmente, ele é da década de 90. O GEMPAC faz parte dessa rede que luta, desde o seu início mesmo, pela questão do reconhecimento do trabalho sexual. E dessa questão do reconhecimento dessa mulher, da valorização dessa mulher. Mas quando a gente fala assim, fica parecendo que é algo feito para elas, mas na verdade é algo protagonizado por elas. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, encontrará Cinderelas de beijo mais puro, de amor pra lhe dar. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a conhecer o outro lado da prostituição, eu cheguei a pedir desculpa para os profissionais do sexo. Fui chamá-las de senhoras, numa reunião, né? Senhoras, eu vim aqui para pedir desculpa. E aí elas disseram, olha, não me chama de senhoras, porque nós somos putas mesmo. Ah, tu é prostituta? Eu digo, sou. E não vejo nada demais. A sociedade vê a prostituta como se fosse um ser mitológico, sabe? Como se ela fosse a deusa de alguma coisa ou o demônio de alguma coisa. A prostituta é uma mulher, um ser humano, que como qualquer outro ser humano, ela precisa ter
essa relação com a sociedade de uma maneira que ela se sinta mais feliz, que se sinta não tendo que negar o que ela faz, não tendo que negar as coisas que ela acredita. E a gente vê que o GEMPAC, ele procura ver essa parte política dessa mulher, que ela tem que se organizar para mostrar que ela também é organizada, que ela pode procurar buscar esse direito dentro da sociedade, né? Que a sociedade realmente entenda que essa mulher, ela tem uma profissão, e o GEMPAC faz isso. Tudo que eu aprendi direcionado à vida de uma profissional do sexo, não falando da rotina diária, do fazer programa, mas dos outros conhecimentos, eu atribuo ao meu envolvimento com o GEMPAC. Dos 22 anos até hoje, 36, tenho muito que agradecer, né? E hoje já faço um jeito de contribuir, né, para as que ainda estão na ativa. Leila, olá. Conta pra gente como é que surgiu o GEMPAC. É importante dizer que o GEMPAC não é um grupo para as prostitutas, é um grupo de prostitutas ou de aliados a essa luta por garantia de direitos. Tá. E o GEMPAC surge anterior à sua formalização em 1987, quando duas lideranças se encontram e começam a pensar esse movimento. Ambas tinham um histórico em relação à igreja, Lourdes Barreto em Belém, Gabriela Leite em São Paulo, né, depois já atuando no Rio. Tá. Elas se encontram e começam a pensar esse movimento, essa questão que sempre tinha um outro falando por elas. E aí começa esse movimento. O GEMPAC, ele é uma associação de classe, que luta por direitos da classe. Só que o GEMPAC tem uma coisa muito... Hoje ele está em todo o Brasil, o GEMPAC? Sim, nós na verdade nos articulamos nacionalmente e internacionalmente através da Rede Brasileira de Prostitutas. Quando se fala de movimento das prostitutas, sempre tem uma ideia que se está ajudando as prostitutas. Mas é uma questão de protagonismo, de fazer parte de uma categoria e o protagonismo. Como é uma luta muito difícil, o que acontece? Vários aliados nós temos e nos relacionamos com diversos movimentos e diversas pessoas que acreditam que qualquer ser humano tem o seu direito, que tem que buscá-lo, tem que estar junto. Então, uma característica do movimento, além de já se articular em rede, se avançar nesse sentido, é de estar aliado. É uma luta que não é uma luta só nossa, é uma luta que a gente precisa que outras pessoas estejam juntas. E essa questão, por exemplo, que é importante, por exemplo, na luta racial, para nós, assim, que ter a questão de garantir um gueto, uma afirmação de um espaço, a prostituta, na verdade, ela quer sair do gueto, ela quer ir mostrar a existência dela, reafirmar a garantia de direito, basicamente. Parabéns. Como que é a realidade das prostitutas ali do Pará? Em Belém, né, que vocês estão? Belém, né, metropolitana, não muito diferente das outras capitais, né, como a gente fala dos outros Brasis, né, a gente ainda continua vendo que percebe que a posição de assumir o fato de ser profissional do sexo, ou como a gente gosta mesmo de chamar, não parar de falar puta mesmo, né, é bem difícil. Uma vez que essa pessoa se assume como profissional do sexo, ela ainda assim é acarretada de preconceito, né? E, por incrível que pareça, mesmo ela politizada, organizada, ainda assim, ela ainda fica coberta de preconceito. A partir do momento que ela sabe do seu direito, né? Ela luta por ele, ela se organiza, a gente consegue perceber a ampliação desse preconceito. É maior e não modifica. Falo que não modifica. Estigma é difícil de quebrar, né, May? É difícil. Mesmo tendo uma resposta positiva, né, que a gente tenta procurar protagonizar a história, a gente continua percebendo, né? O que não modifica, ela continua sendo marginalizada, né, rotulada como pessoa que tem AIDS. As pessoas continuam falando que só que tem AIDS é puta, é gay, e não é isso. Não. Não é isso. A estatística mostra que não é. Agora, existe uma coisa chamada puta day. O que é isso? Explica pra gente. Hein, Luar? Então, sobre esses aliados que a Leila estava falando, a gente chega no GEMPAC, que eu moro na Campina, moro nesse bairro aí. Tá. A gente chega no GEMPAC com um cineclube e para construir, para entender, para sentir. E esse cineclube acaba fazendo e construindo um grupo de pessoas que estão ali e que querem minimamente trocar. Estar ali, trocar e entender a partir da câmera, do vídeo, que aumenta para essa coisa da resistência, da necessidade
de um espaço de comunicação próprio para poder dizer das contradições das mulheres, poder dizer da vontade e do que elas falavam ali nas esquinas, na rua. E o Puta Day, para mim, é uma das construções mais fortes que a gente teve. Mas conta pra gente, assim, que atividades rolam no Puta Day? Como é que é? No primeiro Puta Day, a gente fez uma convocatória de artistas, de pessoas que queriam chegar e fazer coisas. Tá. Além vou citar algumas aqui. A Cinderela, que passou no vídeo, ela fez uma oficina de orgasmo. Ah, genial. Porque ela falava que toda essa discussão sobre o sexo, essa nossa sexualidade reprimida, isso que a gente tem do corpo, que é até uma coisa que ela falou, que a gente não entende mais o corpo como natureza, como corpo ser, passível de sensações e gostos do direito sexual. Então, o Puta Day é um momento para isso, das diversas linguagens, saindo do cinema, que sempre tem o ato Puta Day, que é um momento de fala, de discussão, de troca de experiência, de resistência. Como é que fica a relação com a internet? Leila, e depois quero perguntar para a Fabi também. Como é que... É uma ferramenta que vocês usam? Assim, é a comunicação como uma ferramenta. E aí, quando a gente entra na comunicação, tem a parte tecnológica, que as pessoas também acham que é assim, quando que a gente vai poder usar um Skype, por exemplo, no meio da rua? Quando que a gente vai poder usar a internet num lugar onde vive caindo? Não interessa. As pessoas entenderem que com o celular, ela pode registrar um fato, denunciar, ou pode também criar um fato dali. Essa questão de estar pensando sobre sua situação, podendo contribuir com a cidade. Por exemplo, vocês estão falando sobre a parte da alimentação, né, que é tão fundamental, que mexe com a vida de todo mundo. E essas coisas também, estar discutindo. O nosso espaço lá, nós ficamos numa esquina bem facilitando esse acesso. Então, a comunicação como uma ferramenta de garantia dos direitos humanos. Fabi, e vocês usam a internet como uma ferramenta importante? Principalmente foi no caso da Discoshepa que a gente fez uma levantamento. Pela primeira vez a gente se empenhou em fazer uma campanha de financiamento coletivo. E isso deu um outro contorno para a nossa atuação. Foi como se de repente eu tivesse sacado até onde a gente não estava acessando de ferramentas online, de mídia livre. E posso dizer que, a partir de agora, toda a atuação da rede em prol do alimento vai se beneficiar desse aprendizado do Festival Discoshepa. Então, a internet ela é muito fundamental. Mas, do caso da Discoshepa e coisas que elas falaram, a gente percebeu que o mundo offline, ele ainda existe, ele é fundamental. Ele não é só fundamental, mas como ele é diferente do mundo online, ele é tão poderoso quanto. E por falar em internet, para você conectado aí com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos, Mais Humanos no nosso site. O endereço está aqui na tela, lá você vai poder comentar e compartilhar todos os programas com seus amigos e não deixe de conferir também o nosso programa nas redes sociais. Vamos estender então esse nosso debate aqui para a plateia. Temos um amigo aqui. Eu gostaria de saber quais os principais empecilhos e dificuldades que o grupo enfrentou desde o início até os dias atuais. A gente tem várias dificuldades, mas assim, nós temos um nível de articulação muito boa, mas o principal que a gente destaca é isso. O estigma, essa imagem negativa sobre essa cidadã e ela não poder identificar a sua identidade, muitas vezes negar. E isso tem sido um dos maiores problemas para o desenvolvimento que a gente vem fazendo. E agora tem que apresentar o nosso músico convidado de hoje, que é o Rincon Sapiência. Conta aí um pouco da tua trajetória pra gente. Comecei com uma banda, que eram músicos que tocavam rock, mas como eu compunha rap, a gente juntou ali o baterista, o guitarrista e tudo mais. Aí eu comecei, aí de lá foi... Antes eu queria ser jogador de futebol, né? Toda a ligação, Rincon, meu nome e tudo mais. E aí eu vi que o rap tinha mais a ver... O rap e a música, né? Tinha mais a ver comigo, com... Eu era mais feliz, né? Fazendo rap, ensaiando lá e tudo mais. Aí estamos até hoje aí. Maravilha, vamos nessa. Rincon Sapiência. Ok. Solta logo o batidão, que a rapa vem na minha. Toda rapa diz que não, quando toca batidinha não é gringueiragem. Essa aqui é minha linha popular brasileiro. Sou tipo a caipirinha, batidinha magrela, sem peso, só o pó.
difícil de acreditar que no Brasil, mais de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Diariamente, são cerca de 39 mil toneladas. O suficiente para alimentar 19 milhões de brasileiros com café da manhã, almoço e jantar. É mole? Os dados são da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ainda segundo a Embrapa, aproximadamente 64% do que se planta no Brasil é perdido ao longo da cadeia produtiva. O desperdício acontece durante a colheita, no transporte, no armazenamento dos alimentos, na indústria de processamento, no varejo e também durante o consumo. Agora a gente não vai para nenhum outro lugar do Brasil, a gente vai ficar aqui mesmo em São Paulo para conhecer um pouquinho mais sobre o disco Xepa. Então, tá vendo? Aqueles ali, como tá na sombra ainda, tudo, daquilo ali, muita coisa poderia ser utilizada e não só para os seres humanos, mas também para alimentação animal. Né? Fartura, é. Tá vendo esse mamão? Ele tá um pouco amassadinho, mas se você tirar essa parte aqui, ele ainda tá bom para o consumo. Se a gente for pensar que você utiliza, o volume que se tem em São Paulo é gigantesco. Se for dar uma olhada no próprio Ceasa e de todos os... o final de Ceasa, principalmente, que é quando joga fora muita coisa, ou tem a famosa xepa que você faz ali no resto da feira, tanto Ceasa quanto entrepostos. Falando em São Paulo, esse volume vai ser cada vez maior, né? Grandes cidades, esse volume é cada vez maior. Mas o desperdício, ele tem que ser visto de uma outra maneira, como uma forma de você conseguir utilizar o máximo de ingredientes e de partes dos ingredientes para diferentes funções. Então, acho que a gente fala tanto numa cozinha de casa, né, utilizando as cascas, os restos, né, o que você não usa para uma receita, mas dá um outro uso para outra, tanto de um ingrediente in natura quanto o ingrediente já utilizado. Então, é o próprio reaproveitamento de um produto. Isso aqui dá trabalhar com uma mesa só, né? Com um disco Xepa só. Então, o Movimento Urbano de Agroecologia de São Paulo, ele é um movimento de uma iniciativa de pessoas que foram se agregando, pessoas e iniciativas, né? Então, organizações e pessoas civis estão se organizando para tentar bolar mesmo uma outra estrutura de sociedade, né? Baseada nos princípios da agroecologia, nos princípios da produção orgânica, do consumo colaborativo, dentro dessa nova layer, né, que está se criando na cidade, dessa proposta do consumo consciente, né, da proposta de fomentar o produtor no campo. Esse é o movimento urbano de agroecologia hoje. Então a importância de um festival como o nosso, o Festival Disco Xepa, é porque a gente está numa cidade, uma metrópole, que produz 13 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, que são recolhidos em caminhão de lixo. Desse montante, 51% é alimento e poda de árvore, são resíduos úmidos. Então, como isso influencia muito, impacta muito ambientalmente e também impacta muito na segurança alimentar da população, ou seja, aqui em São Paulo, metrópole, existe fome. Existe fome e existe desperdício de alimentos. Então, o nosso trabalho tem a ver com conscientização do aproveitamento integral do alimento, do comprar certo, comprar menos, não estocar, aprimorar suas técnicas culinárias. Então, é muito importante a gente também compartilhar essa metodologia para ela poder ser replicada. São Paulo é gigante. Fabi, fala aí para nós o que é o direito à alimentação. Pois é, isso é uma coisa fundamental, inalienável de cada um de nós, assim, o direito a ter uma boa vida, estômago, sabe, totalmente preenchido de afeto, de alimento, de nutrição. E só para vocês terem uma ideia, essa questão alimentar, de segurança alimentar e nutricional, ela só foi parar na Constituição oficialmente a partir do ano passado. Nossa. E desde 88 não tinha uma cláusula específica que falasse alimento é inalienável, é direito.
Então, foi o ano passado, foi um processo que começou já há muito tempo, né? E uma série de presidentes aí passaram e contribuíram com esse fato que foi conquistado por uma iniciativa do Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Sobra comida numa cidade como São Paulo? Sobra comida e, ao mesmo tempo, tem gente passando fome? Tem. É isso? E existe uma responsabilização dos estabelecimentos. Olha, alimento hortifruti, ele pode ser recolhido e distribuído para as pessoas in natura. Quando o alimento ele é processado pelos restaurantes, cozinha coletiva, padaria, sorveteria, indústria de alimentação, tudo que passa um pouco do prazo de etiqueta, que geralmente ainda pode estar bom para uso, todo esse serviço é inspecionado. Ele não se pode destinar esse alimento a entidades ou passar para frente. Porque se alguém passar mal, existe uma responsabilização criminal que pode pesar para o estabelecimento. Existe solução para isso, isso se faz no mundo todo, só no Brasil. No Brasil ainda falta, não posso afirmar que é só no Brasil, mas no Brasil falta, que seria solucionada com a questão da lei do bom samaritano, uma coisa que a gente gostaria de ver viabilizada aí ao longo do tempo, porque ela pode proporcionar distribuição do material que também foi processado, né? Então, essa é uma das soluções mais importantes que tem, destinar o alimento que foi cozido. Isso vai parar nos aterros sanitários, isso representa 51% do que é recolhido no dia em São Paulo. É muita coisa. Eu quero São saber 6 mil toneladas. do Gabriel, como é que a gente faz para desperdiçar menos alimento? A gente pode fazer algo já em casa mesmo, evitar o desperdício. Quando a gente for na feira, por exemplo, comprar uma beterraba, a gente pode levar a rama junto, o talo, a cenoura. Então, acho que a gente pode começar com pequenas atitudes já em casa mesmo. Cozinhar batata com a casca. Isso. Então, a casca ela tem os mesmos nutrientes ou mais do que a própria... o insumo em si. O alimento sai provavelmente, às vezes, da grande São Paulo, sai ali da fazenda, enfim, do sítio, e vai chegando, até chegar na mesa, rola um desperdício. Explica melhor para a gente essa relação. Existem as etapas, né? Sim. E durante essas etapas, tem que ter várias etapas, essas etapas têm que ser cuidadosas, tem que haver cuidado. O que se vê é que há uma falta de cuidado com tudo. Né? Claro, nós tratamos aqui do alimento, que é uma questão fundamental na vida de todos. E durante essa cadeia, você tem um descuidado, às vezes, no campo, né? Onde que esse alimento não é bem cuidado, taca, que joga, é rápido, tem que pegar rápido, porque senão vai estragar. E nesse manejo, às vezes, rápido e descuidado, você tem um desperdício. Às vezes, o alimento vem de muito longe. Então, aí, nessa distância percorrida para vir, ele sofre muito. E aí, nesse sofrimento, ele começa a estragar também. Aí você chega aqui em São Paulo, no caso, no CEAGESP, né, que é o Centro de Distribuição, ele chega ali, ele sofre mais um outro processo, que tira daqui e tal, e vai para os mercados, vai para as feiras. E aí você vê que sucessivos equívocos acontecendo em cadeia, né, às vezes não tem a refrigeração adequada, ele não foi bem embalado, né? O próprio manuseio, como manuseia, taca é rápido, tem que ser muito rápido, né? O mundo fast é isso. Então, nós temos o fast food como grande marco aí dessa loucura, né? E nós temos o slow food por isso, que é o contraponto, né? Porque o fast food paga o carro para me dar aqui, eu come. Então, aquela coisa, né? Sem um pouco de calma. Então, acredito que essa cadeia, ela está precisando de calma e de cuidado e de logística. E que não vai ser resolvida só por poder público. Uma coisa que as pessoas pensam é que o poder público vai dar conta de resolver as questões que nos pertencem, né? São questões que nos pertencem. O desperdício de alimento é uma questão que nos pertence. Pertence a mim, pertence a vocês, pertence a qualquer um aqui, né? Essa coisa de que o poder público tem a possibilidade de sozinho resolver as coisas... Não é bem assim. Não né? é bem assim. A cadeia tem que ser cuidada, tem que ser vista e tem que ser avaliada por todos, né? Por todos nós. O Disco Xepa é muito inspirador. Esse grupo não só reaproveita os alimentos, como reutiliza objetos do nosso cotidiano que iam para o lixo. Por exemplo, o Gabriel consegue fazer esse liquidificador funcionar a partir dessa bicicleta, esse
Bicicleta liquidificadora. Gabriel, Dá licença. vamos fazer um suco aqui com a bicicleta? Claro. Essa foi uma criação, na verdade, de um pessoal da Guatemala. Questões sociais, falta de energia, chegar a energia para o pessoal de lá, eles inventaram essas bicimáquinas. Tá. E essa foi uma ideia que veio muito a calhar para o nosso projeto, para reutilizar o alimento integral. E aqui, no caso, eu estou colocando o talo da couve, que Talo a maioria de couve. joga fora ou compra já cortado na feira e é descartado. E é uma delícia. Estou usando aqui a casca do abacaxi, que também normalmente na feira o pessoal descasca, vende o abacaxi bonitinho e a casca A gente joga pode fazer fora, suco, geralmente joga fora. Abacaxi Então, a é gente tão pode- difícil de descascar. Tem um termo, né? Descascar o É, abacaxi. descascar o E abacaxi. aí no abacaxi deve rolar um desperdício imenso, né? Imenso. E, além disso, a gente consegue fazer chás e outras coisas também com a casca em si. E aqui a casca do limão, que é outra coisa que... Esse é muita limão gente- cravo, né? Esse é Aquele limão cravo, laranjinha. E essa foi a ideia. É algo prático, né? O liquidificador acho que a maioria tem em casa. E é algo que a gente pode, nessa loucura, nesse corre-corre do dia a dia, a gente pode estar fazendo uma coisa deliciosa com o que é pro lixo. Então temos aí Então- abacaxi, Talo de couve, Talo de couve. limão cravo, a casca do limão, né? a casca do de limão, abacaxi, casca de limão cravo e talo de couve. Tudo que a gente geralmente joga no lixo. O Gabriel, ele é um carteiro da terra, ele é um permacultor e ele é um cozinheiro. Vou me agitar, hein? Então, meu, olha lá. Isso que sai quando você se importa, então você está conectado com a Carta da Terra, na qual todo mundo tem que se envolver. A permacultura é uma técnica que tem a ver com autonomia. E o Verdade. cozinheiro ligado aí na ecogastronomia que já está fazendo a do nada a abundância, né? É isso aí, Fora Gabi. uma energia limpa que a gente está gerando aqui, né? A gente não está... Exatamente. Então é uma maneira rápida, prática e aqui no caso sustentável de a gente estar se alimentando aí. Porque às vezes tem muita gente no online falando, mas não fazendo nada. Exatamente. Ele já está lá fazendo mais que falando, né, Gabriel? Vamos isso provar aí. agora, né? Cá está. A ideia foi demonstrada, agora façam vocês. O que você acha, Silvinha? Eba! Saúde. Liberdade. Pô, maravilha. Muito bom. Vamos aqui, a meia aqui já está Gente, com é uma muito sede aqui. É uma delícia. Ok, e olha você que está em casa, o desperdício de alimentos não é uma exclusividade do Brasil. Uma pesquisa da Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU revela que mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados todos os anos. Eu quero ouvir um pouco da nossa plateia que está aqui. A gente já falou de uma série de assuntos. Eu quero saber se alguém tem alguma coisa para perguntar, Aqui. comentar. Aqui tem. Eu tenho alunos que vêm de Embu-Guaçu, Parelheiros, Jardim Ângela, Varginha, enfim, periferias da Zona Sul. Qual seria a forma que vocês viabilizariam transformar isso em coisas mais próximas dessa periferia que é mais carente? Né? Sair desse núcleo mais intelectualizado e popularizar a ideia. A ideia da Discoshepa, a gente fez tudo isso, fez todo esse barulho para justamente mostrar o que uma ideia que pode ser replicada. Então, da mesma maneira que a gente fez, vocês podem aí um grupo fazer. A gente tem uma metodologia com esse processo, né? A gente já tinha uma metodologia e aprimorou um pouquinho. A gente ainda não tem um website, mas assim o Slow Food, o Movimento Jovem tem. Vamos disponibilizar a metodologia ou por ali ou pelo Facebook. Facebook www.facebook.com/Discoshepa. Então é a plataforma que a gente escolheu para centralizar ali todas as informações. E já chamou de Discoshepa Brasil, justamente para quem se sentir inspirado e tocado, nem precisa ser associado oficialmente ao movimento Slow Food. O que a gente quer mesmo é que as pessoas façam o ato, tenham a experiência, porque ela é realmente transformadora. E o grande Caetano Veloso já disse, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Quero chamar aqui o Rincon. Rincon, chega mais aí. Salve. Seguinte, prostituição, desperdício de alimento. Imagino que na tua rima tudo isso está permeado, né?
Exatamente. O rap, ele não tem uma regra, né, que todo conteúdo deve abordar temáticas sociais, mas tem essa tradição que foi estabelecida já nos anos 80, assim, de pegar as questões sociais, raciais, no geral, e transformar em música, assim, e eu particularmente gosto disso. Então, a área é tua aqui. É minha mesmo? Fique à vontade. Ô, louco. Rincon Sapiência. Periferianos, distantes estamos, eles querem manos, minas, longe do plano, acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos para ter busão, lotação, metrô, fura fila teve quem votou, mas não rolou. O Código Penal brasileiro não criminaliza a prostituição, mas sim as atividades que fomentam ou tiram proveito dela. As casas de prostituição também são consideradas estabelecimentos ilegais. E quando esse assunto vem à tona, as discussões sempre giram em torno da moral e dos bons costumes. As mulheres prostitutas querem mais do que isso. Querem reconhecimento e tratamento digno. Então vamos voltar lá para o Pará para nos aprofundar sobre essa experiência do GEMPAC. Bom dia, Campina! A Rádio Conexão da Esquina no Dia Internacional da Mulher Livre. Estamos aqui na Praça da República, ponto turístico da cidade de Belém. Estamos aqui com os jovens Luá, Luísa e Maécio, que são os fundadores do Núcleo de Comunicação do GEMPAC. A gente fez algumas programações especiais, assim, a gente tem muito essa atuação da ação, né, de produzir situações no espaço do GEMPAC que promovam discussão e a participação delas nesses processos. A gente fez o Dia Internacional da Mulher Livre, que era uma atividade alusiva ao Dia da Mulher, mas assim, apropriado à condição da mulher prostituta. E o Puta Day, que é o carro-chefe, né, que foi uma coisa que ficou conhecida no Brasil, tanto que agora esse ano o Puta Day não vai acontecer só aqui em Belém, tem outras cidades brasileiras que tomaram para si o conceito e também vão fazer o Puta Day, que é o Dia Internacional da Prostituta. Que é 2 de junho. 2 de junho, a gente vai para a nossa 3ª edição. Um dos momentos que foi bem marcante, no primeiro Puta Day teve uma oficina da Cinderela, que foi a oficina de orgasmo, né? Que ela no palco ali, tipo, mostrou todas as técnicas que ela desenvolveu durante anos de ação, de atividade. Como é que ela chega no orgasmo feminino. Eu sou natural do estado da Paraíba. Eu saí muito cedo do meu estado. Eu sou da cidade de Catolé do Rocha, do sertão paraibano. E saí e resolvi ser prostituta. Resolvi conhecer o Brasil, conhecer outros homens, conhecer outras mulheres, enfim. Que os direitos humanos ainda no Brasil, ele é muito ainda velado, é muito complicado. A violência contra o ser humano é muito dentro dos presídios, eu visito os presídios, dentro dos cabarés, na zona, na rua, em todos os lugares a violência ainda é muito grande. Eu faço parte de um grupo, de uma parcela de mulheres que acredita assim, que acima de tudo a gente precisa fazer com que as leis saiam do papel. Antes de qualquer coisa, de você exigir qualquer direito, você tem que se amar, você tem que se gostar, você tem que se respeitar, você tem que ter, não digo nenhum ideal, mas você precisa saber o que você não quer para você. O Brasil hoje ele tem uma relação com a prostituição que é uma relação muito hipócrita, né? Então, por exemplo, a prostituição em si ela não é um crime no país. Nós não condenamos a prostituição. A mulher ela tem o direito de exercer livremente a exercer a profissão de prostituição. Inclusive está no catálogo de profissões do Ministério do Trabalho e Emprego. Até então, o Brasil então permite que uma mulher se prostitua. Por outro lado, nós condenamos todas as práticas relacionadas à prostituição. Então, é crime o favorecimento à prostituição, é crime o rufianismo, é crime a casa de prostituição. Nós precisamos legalizar e garantir a atividade para poder ter os direitos de tratar. Mas também precisamos regulamentar as casas, regulamentar toda essa rede. E precisamos mais. Precisamos trabalhar o preconceito e a discriminação. Eu acho que essas mulheres devem ser respeitadas, sim. Elas devem ter seus direitos regulamentados, deve ser assegurado para elas inúmeros benefícios trabalhistas, sociais, previdenciários. Que hoje uma prostituta da terceira idade, ela já sofre, ela já não tem um rendimento, porque é um mercado... Puta é que nem jogador de futebol. Enquanto ele está jovem,
correndo, fazendo gorro, ele está bem. A mesma coisa da prostituta. Segura o trânsito! Abaixa o trânsito! Segura o trânsito! Ajuda o trânsito! Uma cerveja será melhor! Segura o trânsito! Mai, fala pra gente por que vocês acham tão importante a legalização da prostituição no Brasil? A prostituta, para ela estar na zona, como a própria Luz Barreto retratou, né? É que nem jogador de futebol. Tá novo, tá fazendo gol, ok. Ela, para ir para a zona, como a gente fala, fazer o programa dela, ou fazer algum, como as pessoas falam, o processo sexual, ela tem que se arrumar. Ela gasta da roupa ou perfume, né? Se ela está gastando, ela está contribuindo. E uma vez que ela tem a sua categoria legalizada e reconhecida, ela não tem por que estar se escondendo, não tem sua privacidade velada ou estigmatizada. Eu vejo muito por esse lado, assim. É muito comum a gente ouvir prostituição infantil. E o termo correto é exploração infantil ou infanto-juvenil. Primeira coisa é compreender que exploração sexual de criança ou de adolescente é crime, né? Inclusive hediondo, tá? Então, isso tem que ser separado. Prostituição é outra coisa, tá? Uma mulher adulta, né, e tudo mais. Essa diferenciação ela é fundamental para que a gente cuide de cada questão. Essa mistura toda acaba, por exemplo, permitindo a exploração sexual de criança e adolescente, não tendo uma discussão efetiva para resolver esse problema, que precisa ser enfrentado e cuidado cada vez mais, e onde nós, enquanto movimento de prostitutas, somos aliados nessa luta, participamos dos diversos fóruns e espaços que combatem toda e qualquer forma de exploração sexual, inclusive é uma das linhas do GEMPAC, a questão do combate à exploração infanto-juvenil, e a discussão da prostituição, onde o reconhecimento do trabalho sexual ele é fundamental, como bem coloca a Mai, para que essa mulher, ela como qualquer outra pessoa, ela tenha garantido seus direitos, inclusive o direito econômico, o direito de livre de ir e vir. Você acha, Luá, que o Brasil é um país bastante religioso, de muito sincretismo. Você acha que a religião ajuda a reforçar, de certa forma, no Brasil, o estigma da prostituta? Essa figura estigmatizada ou vitimizada, que não é dona do seu corpo e do que fazer com ele, você acha? A igreja, para mim, tem um papel muito forte. Eu respeito muito a fé, respeito muito trabalho também com comunicação dentro do terreiro de Candomblé Angola, e respeito as fés todas. O Pará é um estado muito místico, muito mítico, dentro desse sincretismo. Bom você tocar nisso, porque de fato tem o Sírio, o Pará mesmo é um estado muito religioso completamente sincrético, Brasil, né? Sim. Mas eu penso assim nessas doenças que se constroem essas normatividades, sabe? Os dogmas, né? Sim, e que eu acho que a igreja traz muito, assim, sabe? De trocar ideia com uma puta que tem problema nenhum de dizer que é puta, mas depois trocar ideia com uma menina na zona, tomar uma cerveja e ver que, tipo, tem um monte de problema, um monte de criação, que é uma criação social, moral, e que da onde vem? Vem da família, e que ela não consegue... Se violenta de uma maneira que, para mim, é tudo construção de um bojo só, de uma colonização que está aí dentro da gente, que a gente não consegue, como a Leila falou, lidar, nem falar, nem entender, assim. Não vou aqui discutir, por exemplo, nem a questão religiosa, nem os conceitos de cada um, nem como cada um transa a sua vida, pensa a sua vida. Eu acho que é fundamental, afirmar a existência dessas mulheres, para que elas possam assumir sua identidade e ela está vivendo como qualquer outro, né? Comendo bem, feliz, colaborando com a questão do desperdício, estudando, fazendo uma coisa que prostituta faz muito bem, que é cuidar da família, né, que ela conhece os lados todos da moeda, da sociedade. O Ministério do Trabalho oficializou em 2002 a profissão de prostituta na Classificação Brasileira de Ocupações. Isso permite que quem vive da prostituição possa recolher contribuições previdenciárias, como aposentadoria
e auxílio-doença. Violência, discriminação, preconceito. Esses são alguns dos problemas que as trabalhadoras do sexo enfrentam diariamente. É preciso parar com isso. Tem um trecho de um poema da Cora Coralina que é muito inspirador para o papo que a gente está tendo hoje. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã, pisadas, espizinhadas, ameaçadas, desprotegidas e exploradas. Alguém na plateia tem uma pergunta? E a minha questão é referente a isso mesmo, a base familiar. Como ter uma base familiar sendo prostituta? Certo. Aí você vai me responder, qual é a profissão da sua mãe? Minha mãe, ela era empregada doméstica. Pois é, como ser uma base familiar sendo filha de uma empregada doméstica? Isso vai depender de como se estabeleceu como qualquer outra família. Não é toda essa coisa dessa devassidão, ou que os filhos compartilham toda uma realidade. Ao contrário, a prostituta, por ela lidar especificamente com a sexualidade, ela acaba criando reservas morais e acaba às vezes sendo mais exigente do que talvez isso. Mas isso foi uma experiência minha, isso não quer dizer que não seja diferente com outras, entendeu? Mas assim, a prostituta, ela tem família também tem valores morais, e também tem suas religiões, também tem toda... É normal como qualquer outra. Gente, nós estamos estourando de tempo agora. Precisamos ouvir o Rincon rimar. Vambora, hey, é o cinza, é o verde, é o quente, é o frio, é o seco, é o rio. Bem-vindos ao Brasil, o preto, o branco, o indígena, mixa, Europa, África, acarajé, pizza. Bom, e hoje nós conversamos sobre fome, prostituição, desperdício de alimentos, direitos trabalhistas, diversidade e discriminação. Nesse bloco do programa, a gente faz perguntas para respostas rápidas para os nossos convidados e depois também para a plateia. Luar, discriminação e desperdício tem a ver? Claro. Essa normatividade, é contra essa normatividade da gente precisar consumir o certo, o que comandam, o que pedem, da maneira que pedem. Fabi, direto e reto aqui, hein? É possível reciclar nossa participação na política? Total, ela sempre esteve aberta e esperando a gente tomar atitude que a gente esqueceu ou nunca aprendeu que fosse possível. As assembleias, as câmaras, os conselhos estão todos abertos, de portas abertas, porque é um direito do cidadão e inalienável. Ninguém pode impedir ninguém de entrar numa Câmara Legislativa, uma Assembleia. MEI, direto e reto. Prostituição e religião. É possível um diálogo? É possível, né? A gente estava falando da origem, né? Da questão do acolhimento no tempo da ditadura militar, com o fechamento da zona, e o acolhimento da Igreja Católica no tempo. E é possível, sim, de lá até hoje. Rodolfo, direto e reto, o Brasil tem fome? Tem fome, não só a fome física, mas tem a fome também de consciência. Então, vamos acabar com as duas, lutando juntos. Leila, Elza Soares cantou e perguntou: a carne mais barata do mercado é a carne negra? É o que a sociedade tem pagado, né? É o que a sociedade tem pagado. A sociedade tem que dar uma refletida nos seus valores se pensa assim. Eu, sinceramente, penso que carne nenhuma tem preço algum. Agora eu quero ouvir a nossa plateia. Quem quer falar? Aqui. Eu criei meus 3 filhos com a xepa. Meu ex-marido foi embora, me deixou grávida. Eu com 2 crianças pequenas, não tinha como trabalhar. E eu ia final da feira, recolhia todas aquelas frutas, verduras, chegava em casa, fazia comidinhas, e todos eles hoje são criados. A minha caçula está com 28 anos, são formados e têm uma saúde maravilhosa. O microfone é ali em cima. O que mudou para você hoje? Responda rapidamente. Mudou muita coisa. Primeiramente, a forma de pensar sobre a xepa. A xepa eu já conheço desde quando eu nasci, praticamente. Já cozinhei, já comi.
Inclusive, eu tenho uma pergunta pessoal da Xepa. Qual é o tipo de preconceito que vocês, ao divulgar a Xepa, estão enfrentando hoje? Até dentro do movimento de ecogastronomia, existe um movimento, pô, vocês vão trabalhar com o resto de comida? E sim, vamos. Saber cozinhar, saber tratar o alimento, saber de um pouco melhor de nutrição, libera a gente de todo esse tipo de preconceito. A gente vê, do lixo surgiu o luxo e não é pouco não. O que mudou para você hoje? Mudou essa questão de política e moral, né? A gente confunde muito. A nossa diversidade, a gente ainda, por mais que o Brasil ele se diz um país que não existe preconceito, o nosso preconceito ele é mascarado, né? Nós confundimos muito a questão social, a questão moral e a questão política, até mesmo por questões religiosas, né? A religião ela é boa, nos impõe moral, só que às vezes acaba confundindo quando chega a essas questões. Seguinte, por hoje o programa acabou. E a gente quer mais. Mais direitos, mais humanos, mais música. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Hey, pode mandar descer, nosso é não fortalecer. Gueto pra gueto, nós que tá, quero ouvir vocês. Festa no gueto, festa no gueto. Festa no gueto, festa no gueto, hey, do lado mais escondido, onde a polícia caça bandido, periferia, o elo perdido, música onde atinge os ouvidos, assim que tem nos unido, quando o amor, a arte se exalta, daí que surge o problema, o incentivo no gueto tá em falta, volume deixa bombar, festa no gueto é de arrombar, a elite criga o império, o nosso critério é tombar. O bonde tem que andar, se nós não pilota não dá. A comunidade tira onda, festa no gueto nós comandar. Pode mandar descer, nosso belo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que tá, quero ouvir vocês. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto.